Graça e paz, família, tudo bem? Família, quando nós nos convertemos ao Evangelho, quando nós entendemos que Jesus sara, cura, liberta, que nós entregamos nossa vida para Ele, nós queremos proclamar o seu Evangelho, nós queremos louvar e engrandecer, nós queremos declarar para o mundo quanto nós amamos Jesus, nós queremos fazer tudo para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, não estamos errados, devemos fazer isso sim, mas será que estamos fazendo o correto da forma certa? Será que só fazer tudo para agradar Jesus é o suficiente? Hoje vamos aprender e entender com duas irmãs o quanto é necessário não só fazer, mas parar para ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Esse é o momento da palavra, onde Deus tem a palavra, libera a palavra do coração dele para o meu e para o seu coração. Em Lucas 10, 38 ao 42 diz assim: E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual sentou-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua voz, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximou-se e disse: Senhor, não te dá que minha irmã deixe servir só? Fala que não te preocupas, não te importas que minha irmã deixe servir só. Diz-lhe, pois que me ajude. Fala para ela que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. O tema dessa palavra, desse devocional, dessa mensagem é Marta ou Maria? Quem estamos sendo? Quem estamos nos tornando? Família, ao longo da caminhada nós queremos agradar a Deus de todas as formas. Ao longo da nossa caminhada nós queremos fazer de tudo para que possamos engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E não estamos errados. Devemos sim, como eu disse, devemos sim exaltar e engrandecer e glorificar o seu nome. Mas a pergunta é: o quanto estamos fazendo isso? Será que não estamos perdendo nosso foco? Mas espera aí, como eu estou perdendo meu foco de Cristo, se eu estou fazendo tudo por Cristo? Fazer tudo não quer dizer que estamos sendo atentos. Marta, ela queria agradar Jesus de todas as formas. Marta, ela estava querendo arrumar a casa. Marta, ela estava querendo fazer um alimento. Ela estava querendo preparar tudo para Jesus. Mas Maria entendeu que não adiantava querer fazer tudo se não parasse para ouvir. Não adianta querer fazer tudo para agradar a Deus se eu não sentar para ouvir Jesus. Não adianta você querer fazer tudo para Deus. Não adianta você querer fazer tudo para Jesus. Não adianta você querer fazer tudo se você não parar para ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Não adianta. Não adianta você querer fazer tudo, agradar a Deus de todas as formas. Não adianta se a gente não parar para ouvir. Nós só vamos conseguir seguir no caminho que Jesus quer se nós pararmos para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Aqui,
só conhece. Aqui, ó, eu só posso ter intimidade com Jesus se eu ouvir e seguir a sua voz. Não tem como eu falar que eu tenho intimidade com Deus. Não tem como eu falar que tenho intimidade com Jesus. Não tem como eu falar que eu conheço a voz do meu Deus. Não tem como eu falar que eu conheço se eu não paro para ouvir. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. O discípulo, ele conhece a voz do seu líder. Então não adianta eu falar que eu ouço Deus, que eu faço a vontade de Deus, que eu sigo os princípios que Deus tem para mim, que eu sigo os mandamentos que Deus me, as ordenanças que Deus tem para minha vida, se eu não paro para ouvir. É como se aquele pregador que sai para pregar 30 dias no mês, tá pregando em todo o Brasil, em todo o mundo, aonde chamam ele vai, ele tá proclamando o evangelho em tudo quanto é lugar, tá pregando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 7 dias por semana, 30 dias por mês, mas ele não ele não senta para ouvir a voz do seu pastor, ele não senta para ouvir a voz do seu líder. Não tem como eu ensinar se eu não sento para ouvir. Como que eu vou falar de Jesus se eu não sento para ouvir o que Jesus tem para falar para mim? Eu só posso falar de Jesus se eu parar para ouvir ele falar para mim. Se eu não sento para ouvir Jesus falar, se eu não presto atenção no que Jesus tem para me dizer, como que eu vou reproduzir o que ele quer? Não tem como. Só conhece a voz do seu líder, o discípulo que para ouvi-lo. Só conhece a voz do seu líder, o discípulo que senta para ouvir o que seu líder tem para falar. Como eu disse, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Não tem como eu falar que ama a Deus, falar que eu quero fazer e proclamar o evangelho de Jesus, se eu não sento para ouvir, se eu não presto atenção no que Jesus tem para me dizer. Eu preciso ouvir, aprender com Jesus para poder reproduzir o que ele tem me ensinado. Caminhar com Jesus não é só fazer tudo para Jesus. Caminhar com Jesus não é querer só agradar Jesus com obras. Caminhar com Jesus não é só querer agradar Jesus com os meus feitos, com as minhas conquistas. Mas caminhar com Jesus é saber que eu necessito todos os dias sentar aos pés dele e ouvir o que ele tem para me dizer e viver o que ele tem e o que ele quer que eu viva, e seguir as instruções, os ensinamentos, os mandamentos dele. Isso é caminhar com Jesus. Não adianta eu falar, pregar, fazer tudo, porque eu posso estar na presença, mas a presença não habita em mim. A presença de Jesus só habita naqueles que param para ouvi-lo. Não tem como você ter relacionamento com Jesus se você não conversa e não ouve ele. Só tem relacionamento com Cristo aquele que senta para ouvir a sua voz. Aqui, ó. Marta queria agradar Jesus de todas as formas, mas Maria queria ouvi-lo com todo o seu coração. Marta queria agradar Jesus de todas as formas. Marta achava que ela fazendo tudo para Jesus estava alcançando o coração dele. Mas Maria entendeu que ouvir Jesus com todo o seu coração, um coração quebrantado, traz brilho à face do nosso Senhor. Marta estava de coração aberto e ouvidos abertos para ouvir o que Deus tinha. Ela não queria saber se ela tinha que arrumar a casa, ela não queria saber se ela tinha que fazer comida, ela não queria saber se ela tinha que trabalhar, ela não queria saber se ela tinha uma festa, ela não queria saber se ela tinha outras coisas para fazer. Ela entendeu que todas as coisas ela poderia fazer depois, mas a oportunidade de ouvir Jesus falar, ela não poderia deixar passar. Ela entendeu que mais importante
você fazer naquele momento era sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tinha para liberar, para falar naquele dia, naquele momento, naquela hora. Jesus não procura um servo dedicado, mas sim um filho com ouvidos abertos e um coração quebrantado. Jesus ele não procura um servo dedicado. A dedicação ela vem com o tempo. A dedicação vem com o tempo de entrega. Mas você só se torna um filho dedicado se você só se torna um servo dedicado se você primeiro se tornar um filho de coração quebrantado. E você só tem um coração quebrantado se você tiver ouvidos abertos e ouvir o que Deus tem para falar. A palavra de Deus diz que aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz à igreja. A todo momento Deus nos manda ouvir o que Ele tem para nos dizer. Que nós possamos nos tornar mais como Maria, deixar um pouco esse jeito de Marta, de querer agradar, de querer fazer, de querer mostrar. Como eu disse, não é que está errado, mas o foco não tem que ser só fazer, mas ser mais ouvir o que Deus tem para nos dizer. Que possamos focar nossa atenção e ouvir o que Jesus tem para nos falar. Possamos escolher a boa parte, que é sentar aos pés de Jesus e falar: Senhor, fala que seu servo ouve. Fala que seu servo ouve. Que possamos ouvir os ensinamentos de Cristo e colocar em prática o que Deus tem para nos ensinar. Que a graça do Senhor alcance sua casa, que as bênçãos do Senhor alcance sua vida, que você possa ouvir o que Deus tem para a sua vida, que você venha viver o que Deus tem para você, que Deus te abençoe e que você venha viver a boa parte do Senhor. Graça e paz.